Eu gostaria de fazer um estudo bíblico sobre Marcos 2, de 1 a 12. Nós vamos discorrer sobre esse texto e esse texto me mostrou as curas que nós precisamos. Nós precisamos de algumas curas em nossas vidas. E esse texto vai nos mostrar isso através dessa história do paralítico de Cafarnaum. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, curta, comenta. Se você tem algum tema, alguma coisa que você deseja que nós estejamos ministrando aqui, só escreva aí embaixo que nós vamos estar vendo. Então vamos ler Marcos 2, de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Até aqui, então, nós vemos que Jesus ele vai para essa cidade, Cafarnaum, e ali uma multidão vai para a casa onde ele estava. Por quê? Porque Jesus tinha feito muitos milagres, Jesus tinha feito muitas maravilhas. E essa multidão vai ao encontro de Jesus. Versículo 4 diz assim: versículo 3: trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Versículo 3 diz que nesse momento chega um paralítico carregado por 4 homens, 4 amigos deles, que trouxeram esse paralítico para serem curados, para ser curado por Jesus. E continua dizendo: mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Então esses amigos, vendo que era impossível chegar perto de Jesus pela porta, pela entrada da casa, eles resolvem levar o paralítico na parte de cima da casa e resolvem descer ele pelo telhado, fazem um buraco no telhado. E aí eles descem esse paralítico na frente de Jesus dentro da casa. E Jesus, no versículo 5, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. A primeira cura que Deus quer fazer é a cura nossa espiritual. É a nossa cura espiritual. O que é isso? Jesus, antes de curar o físico do paralítico, ele queria curar o paralítico dos pecados dele. Queria que ele abandonasse pecados, erros, como da mesma forma Deus também quer em nossas vidas. Deus, antes de curar o nosso físico, às vezes você tem orado por uma cura física, não sei, mas Deus ele quer nos curar dos nossos pecados, dos nossos erros. Então a primeira cura é a nossa cura espiritual, é o abandono de pecado, de erros, para seguir a Jesus. Continuando, versículo 6 diz assim: alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois eu vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Até esse momento aqui, Jesus ele perdoa os pecados do paralítico, e daí Jesus esquece um pouco do paralítico e vai falar com os escribas, com aqueles que começaram a acusar Jesus, falando assim: você não pode perdoar pecados e tal. E Jesus começa um diálogo com os escribas ali, conversando com ele, e eu imagino o paralítico ali no chão, olhando para Jesus, esperando um milagre, olhando para Jesus e falando, pensando assim: cadê meu milagre? O Senhor esqueceu de mim, né? Mas aí entra a segunda cura de Jesus, que é a cura da alma. Ou seja, o que Jesus queria curar nesse paralítico? As emoções, os sentimentos dele. Ele podia ficar impaciente, ele podia ficar nervoso, esse paralítico podia abandonar tudo ali e ir embora, falar: Jesus não me deu atenção, ele ficou conversando outras coisas. Mas Jesus queria curar a alma dele. Como também é conosco. Jesus às vezes não nos cura na nossa área física, porque às vezes ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar nós de passado que estão na nossa alma, o passado que nos atormenta. Ele quer curar nós de mágoas que temos de pessoas que nos fizeram mal.
Ele quer nos curar do nosso jeito difícil, raivoso às vezes, nervoso, brabo, né? Às vezes Jesus quer curar o nosso jeito, não sei, quer curar o seu jeito, quer curar o meu jeito. Isso é a cura da alma. A cura da alma é Jesus nos libertar de sentimentos ruins, do nosso jeito que não glorifica a Deus. Às vezes Jesus está querendo primeiro curar a sua alma para depois curar o seu espírito. No versículo 11 diz assim: Então Jesus disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante o homem se levantou e na frente de todos pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Que incrível! Depois que Jesus curou esse paralítico dos seus pecados, ele curou depois da alma, de sentimentos e emoções, daí Jesus curou o físico do paralítico. A cura física para Deus é o mais fácil, é o mais simples. Jesus, ele cura esse paralítico de uma forma simples e faz ele andar. Por quê? Porque ele tinha sido curado espiritualmente, depois foi curado em sua alma e agora a cura física era uma consequência da cura em outras áreas. Jesus, ele nos cura em todas as áreas e ele quer nos curar de forma geral. Às vezes a sua cura não veio porque ainda você não foi curado espiritualmente ou da sua alma, eu não sei. Às vezes Deus quer trabalhar coisas em nós, sentimentos, quer mudar coisas em nós, quer elevar nossa fé, quer colocar nossa fé lá em cima. Por isso que às vezes nós não fomos curados. Então, para concluir, Jesus ele quer nos curar por inteiro. Ele quer curar o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Deus abençoe.